Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica, ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas virtuais surreais de um mundo invariavelmente cheio de guerras e cheio de narrativas trágicas, traumáticas e violentas, de um passado que não cessa de passar. A essa altura, jovens, senhoras e senhores do Brasil, vocês já sabem, eu sou o Lindener Pareto Júnior, porque o meu pai também é o Lindener, e estou aqui com vocês desde 2021, narrando aqui no Provocação Histórica as dores e os demônios, como diria o outro, do passado autoritário brasileiro, e sempre com grandes convidados e convidadas que ajudam a gente a desvendar, a deslindar e a compreender um pouco mais esse passado autoritário que não cessa de passar. Por isso, curtam, compartilhem e façam viajar a palavra da história. Afinal, sem história, sem memória, não há democracia e não há alternativa de futuro. E para falar disso e muito mais, eu tenho a alegria imensa aqui hoje de receber uma convidada especialíssima. Especialíssima porque, entre outras coisas, nascemos no mesmo ano, 1983. A gente passou a viver no que restou do brevíssimo século XX, como diria Hobsbawm. Certamente, pela indústria cultural americana, a gente assistiu aos mesmos filmes, a gente consumiu a mesma indústria cultural que forjou um certo imaginário coletivo da nossa geração no mundo urbano e, entre outras coisas, também no mundo escolar e depois acadêmico, começamos a tentar a compreender e a escavar, feito arqueologia, as estratigrafias do passado traumático do Brasil. E, a despeito dela não ser historiadora, como esse que vos fala, ela tem uma predileção no coração aqui do historiador que, no fim das contas, queria ter sido romancista. E ela está publicando seu primeiro romance aqui pela Companhia das Letras. Ela é a escritora, roteirista, editora Júlia Coddo, que acaba de lançar Caderno de Ossos. Seja muito bem-vinda ao Provocação. Obrigada, Lindener. Muito obrigada pelo convite. Oi, pessoal. Vamos lá conversar então, Vamos sobre nessa. esse livro. E minha mão está gelada, eu sempre digo, mas meu coração A minha vai está estar mais, porque assim, eu sou a pessoa que tem a mão mais gelada que eu conheço no mundo. Mas o coração está quente, narrando Sim. a história do Isso. mundo e das pessoas. Assim espero. Né? Não, eu ia falar isso ao longo da prosa, mas como vem tudo no fluxo da consciência única, como eu disse no começo, nos bastidores, tem uma identificação da geração, né? Sou também de 1983. E aí, quando fui lendo o começo, vou até ler para vocês aqui, invertendo a nossa ordem, dando pano para manga aqui, ó. Ela diz assim, palavras da Júlia Coddo. Não sei muito bem como contar esta história, como eu não sei agora também como começar essa entrevista, porque eu estou emocionado. Falei que eu sou tímido, a Júlia não acreditou. Então ela diz, a narradora, na verdade, além da autora, não sei muito bem como contar esta história. Na mesa de cabeceira descansam 3 cadernos que foram seus. Talvez seja isso. São eles que importunam os meus sonhos. Também não sei um bocado de outras coisas. Sei apenas que escrevo depois de alguns desabamentos, rompimentos de barragens, incêndios, desmatamentos, tempestades de verão, alagamentos, congestionamentos, desastres eleitorais. Nasci no Brasil nos anos 1980. Não vi as 2 grandes guerras, não vi o Holocausto, nem vi a Guerra Fria. Não vi os tanques circulando nas ruas, os generais de óculos escuros. As coisas estavam melhorando, diziam. E nem temos terremotos por aqui. Vi a virada do século, a chegada do celular, da internet, o primeiro disco do Radiohead, esse tipo de coisa. Todos os filmes do Indiana Jones, pense em algumas imagens. O presidente Collor andando de jet ski, aí eu acrescento e falando, eu tenho aquilo roxo, porque ele falava essas coisas, né? Um anúncio publicitário com uma criança saltando num pogobol. Eu tive um pogobol no sul das Minas Gerais. O tênis de Michael J. Fox, que hoje, inclusive, tem Parkinson, como vocês sabem, né? E De Volta para o Futuro. A Madonna cantando vestida de espanhola no clipe La Isla Bonita,
qualquer cena com o Falco de A História Sem Fim, pixelado numa televisão de tubo. Não sei se falo do passado, do presente ou do futuro. Sei que eu e meus amigos nascemos do que sobrou do século. E depois nos distraímos por aí. Júlia Kodo. Nossa, fiquei arrepiado. Gostei da sua interpretação. E assim, não sei se pela geração ou pela mesma história urbana e da indústria cultural, mas não somente por isso, foi tudo que aconteceu comigo também, em termos de imaginário, né? É, bem geracional, né? É estrutural. É. Comecemos por aí, né? Sim. Como disso você foi para o mundo da literatura até chegar aqui na história do seu primeiro romance? A minha trajetória eu estudei letras, trabalhei como editora, tradutora, fiz alguns roteiros por um tempo, mas eu sempre quis, assim, escrever literatura mesmo. Então, eu ficava um pouco circundando a área literária ali, sem assumir muito para mim mesma que eu queria mesmo era eu estar escrevendo, mas sempre, assim, li muito. E tinha esse desejo, aí comecei a fazer oficinas de escrita, comecei a escrever os primeiros contos, e aí pensar em fazer um livro, aí fiz o meu primeiro livro, que é um livro de contos, saiu pela editora Nós, em 2021. E aí, quando eu terminei o livro de contos, eu falei assim, agora eu quero tentar, eu sentia que eu já estava um pouco acostumada com conto, então eu tinha certa familiaridade com esse gênero, já estava muito confortável, né, com esse gênero conto. E sentia a falta de tentar alguma coisa nova. E aí eu falei, vou tentar o romance, né? Só que eu nunca tinha feito isso, então aí foi um processo longo também. E aí minha ideia não foi assim, falar de história exatamente, né? Mas como eu tive essa ideia de falar sobre a Vala de Perus, na verdade eu queria falar sobre as pessoas, né? Sobre o efeito da história ou da contemporaneidade na vida dessas personagens. Uhum. Então eu queria focar numa personagem que tivesse vivido isso. E aí foi um momento da minha vida que eu estava assim, muito angustiada, acho que pelo próprio período político que a gente estava vivendo, uma volta de um certo discurso autoritário que exaltava a violência. Então, e ao mesmo tempo, na minha história, a história da minha família, tinha muitas histórias que os meus pais, meus tios contavam, porque eles participaram do movimento estudantil na época da ditadura, foram detidos. Então, tinha todas essas histórias que contavam para mim quando eu era criança. Então, eu cresci escutando isso, que sempre me pareceu, tinha acabado de acontecer, né, quando a gente era criança, e me parecia uma coisa que não era real, que era inacreditável que tivesse acontecido há tão pouco tempo. Uhum. Então, eu sempre convivi com essas histórias. Aí, não lembro por que apareceu de novo, vi alguma coisa da Vala de Perus, que eu tinha uma vaga lembrança de infância, de quando descobriram a vala, da minha mãe me contar alguma coisa, não lembro, mas uma lembrança assim, muito vaga que eu tinha já, de perguntar para minha mãe o que era e tal. Eu lembro de fotos assim, de caveiras, de ficar muito impressionada. Então, meio que me deu um clique, eu falei, acho que eu quero falar do presente que a gente está vivendo, do que está acontecendo, mas que tem... E da relação com o passado que não está resolvido, assim, que volta como um sintoma, assim, de uma coisa que não foi superada porque não foi elaborada, assim. Então, para lidar com essa minha angústia e aproveitando também essas minhas memórias de infância, eu tive essa ideia. E aí que eu comecei a pesquisar mais, assim, entrar em contato mais com a história com H maiúsculo mesmo, né? Porque para o livro, para eu contar a história dessas personagens, dessa família, eu queria que o meu leitor entendesse os efeitos disso nessas personagens. Então, para isso, eu precisava contar também um pouquinho, porque eu achava que pouca gente conhecia essa história da Vala de Perus. E elas precisavam saber tudo o que aconteceu com essas ossadas ao longo de tantos anos, para entender o efeito que isso teve em algumas pessoas, na vida real, mas no caso do livro, na vida dessas personagens que eu criei, mas que poderia, né, simbolizar ou representar a vida de muitas pessoas que passaram por isso na vida real mesmo.
É impressionante. Não é à toa que veio também num momento de desdobramentos tantos da história da ditadura militar, né? Tanto você na vida real quanto a personagem aqui, no caso, o personagem está voltando de outro país, Sim. chegando em São Paulo em 2019, que era um dos momentos mais tristes, eu costumava dizer, da história brasileira e mundial e contemporânea, talvez desde a Revolução Francesa, Sim. que era a ascensão do Jair Messias Bolsonaro ao poder, Exatamente. negando toda a luta histórica de remoer um passado autoritário, né? Sim. Inclusive, acho que... Exaltando, né? Exaltando, né? Exaltando e de um jeito, assim, muito grotesco, violento até, né? Comemorando torturas e coisas Quem assim... gosta de muito- osso é cachorro. É, né? quem gosta de osso Aliás, o é título cachorro. tem uma costura macro, né? Quer dizer, não é só das ossadas de perus, mas dos ossos de maneira geral na história autoritária do Brasil, né? Sim. Como te veio o título assim, pensando no... O título eu demorei para chegar. Ele tinha outro título no início e aí conversando com o editor, ele sugeriu trocar e a gente ficou um pouco sem saber. Aí foram várias tentativas de título e não chegava e aí até que veio esse, assim. E aí foi o que os dois falaram, não, esse faz sentido. Porque aí ele sugeria uma coisa que eu achava, não, esse não. Eu sugeria uma coisa, ele fala, não, essa ainda não. Aí chegou esse, e a hora que chegou esse, a gente entendeu que era esse o título. Mas acho que tem uma coisa, né? Porque tem cadernos ali também, que eram da tia que desapareceu. Da Eva, né? Da Eva, na história. E tem os ossos, né? E o livro, ele fala de ossos, fala desses pedaços, também que são pedaços de história, pedaços de memórias, fragmentos, então tem a ver com fragmentos e tem a ver com a própria história da vala, né, e das ossadas. Em Perus, né? Agora, Júlia, você romancista de estreia aqui, já tinha os contos e tudo, já está na área há muito tempo, fez letras na Fefeleche, a nossa alma mater estudiorum. Aliás, somos Fefelechers. Somos Fefelechers e da mesmice, que você entrou em que ano lá? Foi 2002, acho. Não, exatamente. Exatamente, você também. Eu entrei com 18 para 19. A gente deve ter se E eu cruzado prestei lá. letras antes. Ah, é? A primeira vez que eu prestei vestibular, eu achava que a FUVEST era USP e família operária e tal, sem dinheiro para pagar o cursinho. Minha mãe falou, filho, se você quer tentar, vai lá, pede desconto que eu ajudo a pagar uma parte e tal. Aí prestei história, acabei entrando em história depois. Mas a primeira vez que eu prestei, fui para a segunda fase, mas não passei da segunda porque não tinha lido os livros da FUVEST. Falei, mãe, eu quero estudar na FUVEST. Mas era letras que eu queria desde o começo. Entendi. E aí acabei depois fazendo história, não me arrependi, mas letras sempre esteve no horizonte. Até porque, aí essa é a pergunta para você, como literata, e aí aproveito para dizer o seguinte, eu não só fiquei impactado pela questão geracional, né? E também nossas histórias em comum, né, na Fefeleche, na mesma geração, a mesma idade, as mesmas questões de um Brasil pós-ditadura, mas já se desdobrando desde a Constituição de 1988, mas também pela qualidade da escrita, né? Impactante. Esse tipo de começo que eu li aqui, do que restou do século, é o tipo de começo que eu adoro essas ideias plásticas e muitas vezes clichês, de que eu acho que um grande livro sempre tem que ter um começo arrebatador. Falar, não, mas ele vai ficando bom depois. O caramba, eu gosto de livro arrebatador desde o começo. Eu gosto de bons começos também. E esse começo pelo menos para um historiador lendo, né? Sim. É uma explosão de emoção. E por isso que eu fiquei tão empolgado também. E tem algumas frases assim doloridas, né, de uma sofrência de uma excelente literata. Eu estou aqui do lado de uma literata que vocês vão ver, está na tela aí. Vai ganhar os prêmios merecidos e vai continuar escrevendo muitos ainda. E vocês vão de lembrar dessa entrevista da gente falando isso. Então, na história das narrativas, há uma constante história de cruzamento entre história e literatura, que é o que você faz aqui. A história, há muito tempo, deixou de ser um gênero literário e virou ciência. Mas você não precisa colocar nota de rodapé aqui nas pesquisas, eu preciso. Quer dizer, o que é real e que não é na sua trajetória? Porque você tem familiares ligados à história da ditadura, certo? Sim. Mas a tia Eva, de fato, existiu? Não existiu. Como é que é essa mistura de coisas? Então, aí é isso,
muita gente me pergunta isso, me pergunta se e acha, tem gente que toma como certa que é uma autoficção e que essa história é minha, que a narradora sou eu. Não, a narradora não sou eu, é uma personagem narrando. É a história da família, são todas personagens fictícias, nenhuma personagem existiu, nenhuma personagem do livro. É só quando eu cito uma outra personagem político, tal, que aí realmente que vocês sabem que existiu. Personagem da história do Brasil mesmo. Então, mas é isso, ele tem alguma coisa a ver, né, comigo, porque tem isso, a minha família participou, mas também foi um período mais para o fim da ditadura, eles foram detidos, mas ninguém foi torturado, a gente não tem uma história, graças a Deus, né, uma história trágica como essa que eu conto no livro da nossa família, ninguém desapareceu. Não é como a do Marcelo Rubens Paiva ou da Sim, Amélia mas existem, né, famílias que passaram por isso, muitas, então é uma família que eu criei, personagens que eu criei, mas que poderiam ser muito bem uma dessas famílias que passaram por isso, né, ou como se ela simbolizasse, essa personagem para mim simboliza todas essas pessoas que desapareceram, né, e as famílias também delas, então, uma história fictícia, mas claro, assim, tem algumas coisas que eu empresto, assim, que são algumas características da narradora, elas têm a ver comigo um pouco, pelo que eu estava vivendo, a angústia que eu estava vivendo no momento. Então, tem uma coisa que eu emprestei, assim, memórias de infâncias, algumas eu emprestei minhas, então, tem as cenas delas brincando com as primas, que ela brinca de ditadura, porque é aquela coisa da criança que não está entendendo direito, ela entende mais ou menos daquilo que falam. Então, essa parte eu emprestei um pouco da minha história, que minha família falava muito de política e tal em casa, e eu era uma criança, não entendia direito, então emprestei alguma dessas características, algumas das minhas visões geracionais, porque a narradora tem a mesma idade que eu, é da mesma geração, então meus avós tinham uma casa na Moca que eu me inspirei nela para criar, mas é uma casa fictícia também, porque a casa não era exatamente assim. Eu exagerei algumas características que a casa já tinha, então já era uma casa estranha, eu deixei ela ainda mais estranha na narrativa. E aterradora, ainda mais decadente, mas algumas coisinhas eu fui puxando, assim, emprestando minhas, assim, e emprestei para essa personagem, né? Sensacional. Eu acho uma operação muito difícil, assim, né? Porque eu fiquei lendo as suas memórias misturadas, né? Fictícias e as suas, que você pegou emprestada de você. A autora, a narradora que pega da autora, né? A narradora não identificada, o nome não é identificado, né? E pega emprestado da autora Júlia Coddo. Sim. E aí você lembra de coisas da infância, de brincar com a boneca, ou de chutar a bola na rua com lama, paralelepípedo, que são detalhes assim que eu tento, por exemplo, como historiador, lembrar da minha, apesar de ser de Santo André, mas criado no sul de Minas, que eu não consigo. Não sei se... Esses dias até fazendo aqui uma ponte também com um dos temas, que é o vô ficando demente, né? Ficando demenciado, né? E não sei se é Alzheimer, se é alguma coisa do tipo. Também é recorrente para a narrativa da história e da literatura, né? Eu descobri que eu tenho uma espécie de gliose. Quando eu nasci, minha mãe contava essa história, faltou oxigênio no meu cérebro e por pouco não tive sequelas maiores. Olha. E aí, analisando agora com 40 anos, né, indo para a ressonância pela primeira vez na vida, eu descobri que eu tenho essa gliose. Então, talvez seja a gliose que me deu um certo esquecimento da infância. Tá. Mas tudo para dizer que é genial o jeito que você faz e pensa. E, por exemplo, a Moca, né, as casas, aquilo me impactou muito. O vô que tem uma empresa que depois vira uma empresa de demolição que entrega sepulturas. Eu achei isso de uma sacada assim também linguística, narrativa genial, né? Sim. Quer dizer, a demolição, a verticalização. Eu estudei história de São Paulo no mestrado e doutorado, então por isso que eu falei para você que eu fiquei arrebatado, né? Sobre histórias cruzadas nessa Pauliceia alucinante. Tem muito a ver com São Paulo, né? Essa coisa da demolição e do resto, né? E do construir coisa nova em cima do que está destruído, de destruir o passado, né? Não querer mesmo conservar nada que é antigo
porque tem que dar lugar ao novo. E com isso você vai jogando para baixo do tapete, fazendo uma metáfora aí com a questão do passado da ditadura, dos traumas brasileiros, não só da ditadura, escravidão, colonização. Então vai jogando para debaixo do tapete e vai construindo coisas em cima, e aí depois uma hora isso aqui, né, volta de alguma forma. Como aquele buraco na garagem. Volta de uma forma bem ruim, né? Como um fantasma mesmo. E essa coisa que você falou da memória, que assim, essas coisas que eu coloco no... Mesmo as memórias que eu peguei, mas eu pegava uma ponta para depois ficcionalizar em cima, né? E mesmo quando a gente está narrando, não, eu vou narrar mesmo o que aconteceu. A nossa memória, ela é falha, a gente preenche... quando a gente está contando a nossa memória, ela é uma narrativa que a gente faz, porque você vai pegar duas pessoas que viveram a mesma coisa, cada uma vai contar de um jeito diferente, vai ter lembranças diferentes. Então, a gente mesmo, na nossa cabeça, a gente preenche a nossa memória com os buracos que ficam, que a gente não lembra, a gente dá uma preenchida com um pouco de imaginação, ou com o que a gente acha que foi. Então, às vezes, até é difícil você saber se aquilo que você está lembrando aconteceu mesmo daquele jeito, ou se a sua narrativa, a narrativa que você construiu sobre aquilo, né? Então é isso, assim, tem algumas pontinhas de coisas que eu lembro, mas assim, o resto tudo é muito realmente preenchido pela imaginação, pela criatividade. O próprio ato de escrever ali, às vezes eu vou lembrando, mas vou criando em cima da memória mesmo. O próprio ato de escrever me faz ter visões, assim. Imaginação, sei lá, pego uma parte ali do cérebro enquanto estou escrevendo, que as coisas vão, quase como mágica, vão surgindo ali da própria narrativa. Impressionante. Bom, eu sou suspeito aqui porque, por N coincidências da existência, ou de uma história estrutural que é a mesma, inclusive do autoritarismo brasileiro, a Júlia escreve esse romance maravilhoso, que está na praça, bota de novo aqui, Voz de Minha Alma, aliás, Voz de Minha Alma, né? Eu não esqueci de você não, o livro vai chegar para você também, né? Mas põe aqui o link para o nosso grande público acessar aqui o site da Companhia das Letras, o romance de estreia, de estreia não, né? É o primeiro romance já da escritora Júlia Coddo. Então tá aqui, ó, na tela para vocês, Júlia Coddo, Caderno de Ossos, com uma frase ali de efeito e de análise do próprio Marcelo Rubens Paiva, que esteve aqui conosco no ICL também, inúmeras vezes em função do Ainda Estou Aqui, e também do filme, e também do Oscar, e também dessa história de ossos e ossadas não encontrados. Sabe o que eu fiquei pensando? Tem duas coisas para te falar aqui, ainda pensando na sua narrativa. E a primeira delas na nossa geração de Fefeleste, por mais que a gente estivesse atentas às questões de gênero, de alguma maneira, que aparecia nos estudos literários, ou na língua portuguesa, ou né, na história, não era uma geração que estava ali pegando fogo essas discussões, né, do patriarcado e tal. Não, pelo menos não na sala de aula. E não lembro também de ir no SEAS, também não era um assíduo frequentador, mesmo que convivesse com as pessoas ali. Essa explosão veio uns 10 anos depois da nossa entrada lá na Fefeleste, são pautas, né, que entraram mais depois. Por exemplo, a questão de gênero. A narradora está em Londres e aí ela ouve da mãe, não lembro agora, mas estudou tanto em escola particular e tal, para depois ser dona de casa. Então aparece esse incômodo ali e são todas mulheres, são filhas, são netas, são mulheres que cuidam e mulheres que estão fazendo o trabalho doméstico invisibilizado. O marido cobra, volta, mas não volta. Eu não vim só ver meu avô que está demenciando, mas eu vim aqui escavar uma história muito maior, ou que está muito maior dentro de mim agora, porque sempre foi gigante, que é a história inteira do Brasil. Quer dizer, como que você vê, né, nessa narrativa essa construção de gênero mesmo e do papel dessas mulheres ali, né? Eu acho que tem uma questão... Também, assim, não foi uma preocupação minha falar de gênero, mas o gênero aparece, porque as personagens são mulheres. Então, foi sim uma preocupação minha
querer trazer personagens mulheres principais. Então ele vai aparecer assim de uma forma em cada geração diferente, né? Então para essa narradora que é mais ou menos da minha geração ali de 30, 40 anos, ela tem isso, assim, já se espera dela que ela não seja uma dona de casa, que ela tenha autonomia, mas também tem umas coisas mais, como eu posso explicar? Ela tem uma relação com o marido que ela também abriu mão um pouco da própria individualidade dela, da própria vida mesmo, para acompanhar o marido. Então, ela mesma se sente mal com isso, porque já não cabe na geração dela, na vida dela, na vida que talvez ela tenha sonhado para ela, que as pessoas, as mulheres da geração dela sonharam para si, e a mãe e tudo, já não cabe ser dona de casa, mas ela também se sente mal com isso, ela está frustrada, porque ela abriu mão da vida dela para acompanhar o marido, um pouco porque, não só por machismo, mas até por uma insegurança dela, por ela se encontrar perdida um pouco, sem saber o que ela quer da vida mesmo, ela meio que se apoia nisso. Uhum. E aí tem quando ela volta ao Brasil, ela tem que se reaver, assim, mesmo com o que é dela, com o próprio país, a própria família, mas também com a própria vida, que ela vai recuperar, assim, retomar a autonomia dela, o próprio desejo dela, e o encontro, de alguma forma, o encontro com a memória da tia, gera isso nela, assim. Então ela vai retomar isso nela, essa personagem. Aí já a personagem da tia, por exemplo, e da mãe tem uma relação, tem uma coisa muito forte com o autoritarismo do pai, né? Então, que já é uma geração anterior, que a mulher está começando a trabalhar, está começando a estudar, está na universidade, mas ainda tem a mulher deve obediência ainda, né? Para o pai, principalmente, que o pai tem também um conflito geracional com elas, porque o pai é de uma época anterior, então que é bem patriarcal mesmo, né? Então, e tem esse embate com a Eva, tanto que eles brigam por questões políticas, mas não só, também por causa disso, porque ela se recusa um pouco a ficar subalterna a ele, né? Ela um pouco se insurge, né? Ela contesta essa autoridade do pai, tem essa briga também com ele. Então, eu acho que essas questões elas acabam aparecendo dessa forma, porque elas fazem parte do nosso tempo, da nossa história, do nosso tempo presente, e elas, como as personagens são mulheres, a questão vai aparecer de alguma forma, né? Ainda que não seja o foco do livro. Uhum. Bom, senhoras e senhores, Júlia Couto aqui conosco no Provocação Histórica. Aliás, eu já agradeci a ela, mas agradeço novamente aqui. Estava em casa no Instagram. E aí você vai me ajudar a lembrar do nome da editora. Eu não sei quem. Esqueci o nome dela. Eu não sei quem foi que entrou em contato. Escreveu no Instagram, que virou, né, trabalho o Instagram. Trabalho, né? Aí ela falou, Júlia Couto quer te enviar o livro, eu sou editora da Companhia das Letras. Falei, nossa, mas vamos lá, né? Óbvio. E aí recebi o livro em casa e tal, fiquei muito feliz. E, Júlia, tem uma coisa também que aparece assim aqui nessa busca, né, por Eva, a busca da autora pela tia, os cadernos amarelados, a história do pai da Eva e, nesse caso, o avô autoritário que está já, né, demenciando, que parece aquela coisa da nostalgia da luz, do Guzmán, né, das mulheres lá no Chile indo para o deserto do Atacama, indo buscar os restos mortais dos seus parentes, né? Então, fiquei pensando muito nisso. Mas acho que pro aqui, telespectador que está chegando agora, o livro é sobre o quê? Assim, uma sinopse para quem está chegando agora. Porque eu não perguntei isso no começo e acho importante, né, você dizer isso. A autora dizendo. Certo. Ele é um romance que narra essa volta da protagonista, que é a narradora também. Ela, depois de muitos anos morando na Inglaterra, volta ao Brasil para ficar na casa do avô.
onde está também a mãe, cuidando dele, porque ele está com uma demência senil, ali, um Alzheimer. Ela volta, em princípio, para fazer uma visita para a família, ajudar um pouco a mãe, mas seria uma visita curta. Ela vai ficando, ela deixa o marido em Londres, vai ficando ali, à medida que ela volta a entrar em contato com algumas questões familiares. Ela encontra alguns cadernos que pertenceram à tia Eva, que ela nunca conheceu e que desapareceu nos anos 70 e cujos ossos podem estar na Vala de Perus, que é uma vala descoberta em 1990, com mais de 1.000 ossadas, entre elas algumas que pertenceram a presos políticos, e que até hoje, mais de 30 anos depois, pouquíssimas pessoas foram reconhecidas. E há uma grande briga ali, burocrática, para ver quem é que vai arcar com os custos do reconhecimento. Teve muita negligência do Estado, né, em relação à guarda e à identificação das pessoas. Então, essa luta dura até hoje. Então, a história da Vala de Perus, do descobrimento até o que foi feito com as ossadas que foram de instituição em instituição durante todos esses anos, acaba entrando ali como um pano de fundo na história. E aí conta a história, na verdade, dessa personagem nesse Brasil ali dos anos 2019, 2020, também tendo que se haver com o que estava acontecendo no presente do país e na família que está em decadência, uma casa decadente também, que tem um buraco na garagem, que se abriu e ninguém tampa. E é mais ou menos isso. Acho que eu sempre acabo falando demais. É difícil resumir o próprio livro, né? Não, mas foi lindamente feito aqui. E, como eu disse, uma narrativa primorosa, né? E eu fiquei muito feliz também por ser exatamente isso, uma escritora de mão cheia da minha geração, com histórias cruzadas que, por exemplo, essa coisa da casa, né? Como historiador da arquitetura e do urbanismo, sempre me pega muito. Minha família toda, uma parte dela é do Rio de Janeiro, mas veio para cá em 59, ainda de trem pela Estação da Luz, Central do Brasil e Estação da Luz de São Paulo. Minha avó veio grávida do meu pai. E por parte de mãe, é uma família de Santo André, mas que veio do interior de São Paulo, mas que tinham vindo da Espanha. Então, são uma família espanhola se desdobrando, operária, depois se tornou operária da ABC, além de camponesa, e a mistura com a do meu pai. E meu avô, pai do meu pai, compra então um terreno no subúrbio de Santo André, na época periferia, né? Depois virou subúrbio, mas sempre a mistura das duas coisas. E foi construindo um barraco ali, tem foto da minha avó com um pano na cabeça assim nesse barraco nos anos 80, nossa década. E aí, daqui a pouco eu vou tatuar 1983. Aí, depois meu avô foi construindo a casa de alvenaria na frente. E aí, exatamente como você narra aqui, quando eu morei um tempo, quando eu estava na USP, morei um tempo com a minha avó lá. E já achava que eles envelhecendo, a casa estava envelhecendo junto, nada estava sendo trocado. Então tem aquela penúria material e depois eles morrem. A geração das minhas primas ficam na casa ou vão para casa e estão lá. Ao mesmo tempo eu vou lá, me sinto muito angustiado, eu falo para todo mundo isso. Nossa, como é difícil voltar para essa casa e ver tudo isso. Então está aqui também, né, essa coisa que você construiu de forma primorosa, você falou exagerada, mas na verdade primorosa. Claro, você exagera porque na realidade Sim, não foi bem assim, exatamente. Né? Mas no meu caso foi quase exatamente assim, só que talvez numa classe social ainda mais pobre, né? Digamos, meu avô aposentou com um salário que era o preço da miséria, não tinha dinheiro para pagar as coisas e era aquela dificuldade. E aqui no livro o avô era meio que um empreiteiro de demolição, né? Então ainda tinha ali alguma coisa. Sim. Mas essa sensação de angústia na casa, né? Isso te afetou também na realidade, assim? Ah, eu acho que sim. E você morou fora mesmo como autora? Eu morei, Narradora? mas menos tempo que ela, né? Ela morou estava muitos anos fora. Eu morei menos tempo, morei, sei lá, 2 anos fora. Em Londres? Não, morei na Itália. Ah, Diferente. Roma? Roma e Bolonha. Então, tem isso, né? Tem essa coisa de voltar quando você volta para um lugar, mesmo que você conheça muito bem, depois de muito tempo fora, você começa a reparar em algumas coisas que você não reparava antes, né? Eu acho.
Quase como uma estrangeira. Você tem um olhar estrangeiro para as coisas. Então, ela tem esse olhar estrangeiro para casa, para a própria família, que ela começa, sabe, a distância faz você olhar as coisas de uma forma mais... perceber mesmo coisas que estavam naturalizadas, né? Então, ela olha com esse olhar de estranhamento para a própria família, para a própria história dela e para casa. Que a casa, de fato, estava mais envelhecida, porque ela foi ficando abandonada, porque tem isso também, né? Algumas casas, dependendo do estado dos moradores, elas vão ficando abandonadas como eles, né? E aí vão ficando mais decadentes. E, ao mesmo tempo, uma casa dos avós é sempre uma casa que tem muita memória, que carrega objetos, que estão lá há muito tempo, porque, né, a não ser que os avós sejam daqueles que mexem em tudo, troca móvel, então aquelas coisas antigas, né? Ficam, tem as fotografias, tem os objetos que eram da mãe do avô, do não sei o quê. Então tem como se fosse a gente fala, né, de cápsula do tempo também, uma coisinha lá. Antiquário, né? Um antiquário. E, ao mesmo tempo, dependendo do estado das pessoas, ela pode ser, como eu disse, um manto de abandono, né? Espectro em toda parte, né? A cena do boxe, do banho. Eu tô falando essas coisas de alguns detalhes do livro. Mas não é spoiler, não. Não é spoiler, né? Porque eu também tenho que terminar de ler de fio a pavio, mas... Está no comecinho do livro. Não, digamos que ali, quase 40%, né? Eu estava lendo pelo Kindle. Não, o que eu digo, isso que você falou está no começo. Né? Isso que você contou no começo. Sendo cobrado aqui. Claro, tem que ler tudo, né? Ô, Júlia, enfim, antes da gente caminhar aqui para a nossa reta final, tenho 2 recados importantes aqui para a gente. O primeiro aqui, nesse domingo, senhoras e senhores, jovens do Brasil, se preparem, porque tem um daqueles eventos imperdíveis. O ICL tem quase 5 anos de existência. E esse historiador que vos fala está aqui também desde o começo, desde outubro de 2020, quando ministrei um curso de História do Brasil. Depois também virei apresentador de Provocação Histórica, depois também curador acadêmico. E o evento agora de domingo, ICL Eterno, promete mais uma revolução na vida daqueles que acompanham o ICL há bastante tempo, já há um quinquênio, né? São 5 anos. Que envolve, entre outras coisas, não vou dar spoiler aqui, mas envolve conexões internacionais, envolve uma história estrutural e cruzada de lutas muito bonitas, envolve, evidentemente, a área acadêmica, mas também o jornalismo. Enfim, não vou contar as novidades todas aqui, mas o Edu vai contar para vocês nesse domingo. Inscrevam-se aqui porque o ICL Eterno promete causar fortes emoções em vocês. Se inscrevam aqui, venham conosco para o Instituto Conhecimento Liberta e para o ICL Eterno. Vocês vão ver, se preparem. Ô Júlia, a gente estava falando dos bastidores aqui, né? Do que é... Acho que você foi, de alguma maneira, a escritora, né? Que me perguntou. Eu encontrei com outros escritores esses dias, mas ninguém perguntou para mim, o livro é sobre o quê? Que eu não entreguei meu livro ainda para a Júlia, né? Mas vou mandar aqui, eu prometi publicamente ela mandar para casa dela autografado, bonitinho. E o meu daqui a pouco ela vai também assinar aqui, espero eu. Aí, é sobre o quê, né? Põe aqui na tela a voz de minha alma. Sobre dor, sofrimento, angústia, trauma, sobre Funes, o memorioso, que lembra de tudo e não pode pensar. Então, o Crônico e Anacrônico, que está na praça também, foi recentemente lançado, e tem muitas histórias cruzadas aqui com o romance da Júlia. E olha, em absoluto, gente, eu não sou um romancista e acho que nunca conseguirei sê-lo. Mas, como historiador, digamos, ensaísta e cronista, algumas coisas se cruzam aqui com um texto lindo da Júlia. E por isso esse encontro também é um encontro sensacional. Então, Crônico e Anacrônico tem blocos que falam de uma dor, de lutos mais recentes, mas lutos de uma história inteira também do Brasil. Também tem história do Brasil, também tem história geral, também tem trabalho e alucinação e precarização no mundo do trabalho. Então, ótimo, o livro já está na praça, né? E certamente pensaremos aqui em trabalhos ou em lançamentos conjuntos, vocês vão ver. E escrevendo assim, eu fiquei muito feliz de ver as pessoas lendo, comentando. Então, como é para agora também romancista,
no seu primeiro romance. Você, bom, procurem aí no Voz de Minha Alma, tem uma série de reportagens em mídias independentes ou nas mídias mais já assentadas, na Ilustríssima, em periódicos, né? Na Ilustrada. Na Ilustrada. Tem também no periódico famoso de literatura, que eu sempre esqueço os números, 451. No 451. Tem uma entrevista. Uma entrevista maravilhosa. Põe aqui também os links para o pessoal assistir, acompanhar, além de coisas no YouTube. Ou seja, tem uma excelente divulgação. E como é que você está recebendo e vendo essa recepção do livro? Assim, está feliz, óbvio, né? Estou feliz. É isso, a gente passa tanto... Eu passei tanto tempo escrevendo. Quanto tempo você escreveu? Uns 4, 5 anos. Meu Quase Deus. 5 anos. E assim, claro, não só escrever, porque foi um processo todo difícil. Então, eu engavetei. Teve um momento que eu achei que eu não ia conseguir terminar. E aí, parei, retomei. Aí, reescreve tudo, apaga, aquela coisa, né? Então, sem máquina de escrever, né? Sim. Aí... Então, isso, é um trabalho solitário, que a gente fica lá tanto tempo com essa história, e a história atormentando e tal, e a gente não sabe, né, o que isso vai, se isso que é importante para a gente, qual que é o efeito que isso vai ter nas outras pessoas. Então, essa é a parte que começa a valer a pena, porque você fala, agora, porque a hora que as pessoas começam a ler, e te dá feedbacks também, retornar as leituras, comentar, você vê que o que está funcionando para elas, qual que é a interpretação, porque cada um tem, às vezes, interpretações diferentes também, que trazem coisas muito boas, coisas que você não pensou, mas que conscientemente, mas estava no seu inconsciente, que a pessoa pega. Então, eu adoro assim, ter esse contato com os leitores e receber as opiniões, as impressões de cada um, é realmente muito bom. E o que você destaca, assim, que te falaram? Falaram, isso aqui foi muito bonito de ler. Não sei se tem uma coisa específica, mas eu acho que me pega quando eu sinto que a pessoa entendeu, assim. Não entendeu racionalmente a história, mas ela sentiu... o que eu quis que ela sentisse, que o leitor sentisse, assim, na história. Por exemplo? Por exemplo... É duro isso, daqui você quer que o leitor sinta, né? Por exemplo, eu acho que a angústia e não sei, é difícil falar. Eu acho que principalmente a angústia que a personagem está sentindo e a falta, uma sensação de falta, de vazio, né? Que tem essa coisa dos buracos que tem. Então, quando a pessoa pega, assim, também a coisa que que tem os buracos físicos e os buracos simbólicos no livro. As mortalhas, né? Então, tem o buraco que é a vala. Tem o buraco, que é o buraco da garagem, que está lá. Tem o buraco negro, que é uma coisa que ela fica um pouco obcecada por tempo. E tem os buracos simbólicos, que é um vazio que ela sente, existencial, e com relação à família dela, o vazio... O próprio livro tem alguns vazios, porque como a narrativa tem fragmentos, tem esses espaços entre as coisas ali, tem espacinhos ali. Então, quando o leitor pesca isso e sente também esse vazio, e me fala isso, eu falo, então deu certo, a minha ideia foi bem resolvida e eu consegui passar isso para o leitor e o leitor fez sentido, porque a gente fica muito no escuro mesmo. Então, será que faz sentido para outras pessoas isso? E quando faz sentido, é a melhor parte da coisa toda. Completamente. E, como eu falei desde o começo, né, suspeitíssimo, aqui esse começo arrebatador geracional, né, todos os filmes do Indiana Jones. E tem um aqui que daria para entrar na citação também, que é o Curtindo a Vida Doidado, né? Também. Imagina aquelas cenas maravilhosas deles indo para o Instituto de Arte de Chicago, de mãos dadas, as criancinhas, lembra dessa cena? Lembro. Ou então ele dançando... Tem vários, né? Tem o Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim. Cujo irmão, quer dizer, o Macaulay Culkin é irmão desse menino que ganhou o Oscar, né? Que fez o Succession. Que esqueci o primeiro nome, não é Dylan Culkin. Não, como é que é o nome dele?
Enfim, ator maravilhoso, fez É a ótimo. Verdadeira Dor recentemente. Ele ganhou por esse filme, né? Melhor ator coadjuvante. E você é uma cinéfila? Sou, gosto bastante. Isso te atrapalha em séries escrever? também. Eu acho que não. Eu acho que complementa. Eu acho que mais série atrapalha mais, porque às vezes quando você pega uma série que é longa, abismo. você fica um pouco preso ali e às vezes me tira tempo, por exemplo, de ler. Eu já leio bastante, claro, mas às vezes eu poderia. Tempo que eu poderia estar lendo o livro lá que eu estou lendo, se eu estou viciada numa série, eu quero ver tudo. Eu também sou Então a série pode atrapalhar. Mas o cinema acho que não. O cinema eu sinto que é outro momento e que complementa, assim, porque é outra obra narrativa que alimenta também, né? Que bem. E você aqui como narradora literata, tem momentos aqui que eu acho que a história nunca vai conseguir fazer em consciência. Tem uma capacidade de reconstituir sensivelmente o que se passou, porque é inspirado em fatos reais sempre, né? Que os historiadores têm muita dificuldade. Eu acho que é porque pega no... A literatura, ela vai para o pequeno, né? Ela não é o geral. O pequeno mostra mais detalhe e a gente tem uma capacidade maior de se emocionar e de sentir empatia por uma pessoa específica do que por um grupo todo, né? Talvez. Então, talvez seja por isso. Certamente, além das questões universais, né? Inclusive, tem toda a relação com psicanálise, né? Você estava falando de psicanálise aqui no começo. Ô, Júlia, muito que bem, ó. E para aqui acabar na nossa reta final, primeiro eu queria te agradecer, te parabenizar. Eu que agradeço Fico muito pelo feliz com esse convite. encontro Eu também também. geracional. Fiquemos em contato. Sim. E parabéns mesmo pelo livro, tá? Um sucesso retumbante. Mais uma vez, põe aqui na tela para o pessoal ver. Acessem os links, tem entrevistas, tem reportagens em vários veículos de comunicação e agora também aqui no Provocação Histórica, por que não? E então, sucesso total. Obrigada. Outros virão certamente, né? Então, fiquem Tomara. atentos. E agora olhando para, ó o que diz aqui o Marcelo Rubens Paiva, um romance tocante sobre um momento sombrio. Esse aqui é do Brasil inteiro e também um momento sombrio e crises de uma pessoa, né, de uma narradora. Sim. E essa capa aqui ficou maravilhosa. O que é mesmo? São os grãos. Eles são como se fossem pontinhos, né, fincados ali. É de uma obra de um artista chamado Márcio Galan. Foi sugestão da editora e é isso, assim, tem diversas. A gente pode ter diversas interpretações, né, sobre essa imagem. Pegando, inclusive, a questão da astronomia, né? Também lembra, né, isso. O grão de areia. Tem buraquinhos ali também. Tem Vários. Tem uma coisa que pode ser osso, sangue. Tem vários elementozinhos, né? Já pensaram Que aí cada um vai ver o que achar, né? E a sua geração, que é a minha, você ouvia Belchior também, quando você já estava com uns 25 anos de Sonho de Sangue de América do Sul? Eu ouvia, mas mais... porque meu pai ouvia Belchior. Então, eu ouvia mais assim, talvez menor, criança, porque meus pais escutavam. E eu acho que eu voltei mais a escutar Belchior mais recentemente, que eu acho que teve uma retomada, né? Do Belchior. Acho que sim. Até bloco de carnaval, que inclusive amigo meu toca, né? Eu já fui nesse bloco. Esse ano, não, como é? Ano passado eu morri. Que tem o Dio, tem o Alain Youssef, tem um monte de amigo que toca lá, o Douglas. Ó, uma coisa que eu não perguntei, você fez habilitação em letras em espanhol. Em espanhol? Foi espanhol. Eu fiquei imaginando por causa de Londres, sempre fazendo a transferência indevida entre a autora e a narradora, né? Não, eu nunca morei em Londres, só visitei 2 vezes, sei lá, por poucos dias. Não conheço assim, de viver em Londres. Então foi em espanhol? Foi em espanhol. Que maravilha. Então você conhece as canções de Latinoamérica também, cantando todas, né? Também. E é fã de Chico Buarque? A nossa geração lá era muito, né? Super. É isso sim, sempre. Cantando. Caetano, Chico. Essa canção é mais que uma canção. Aliás, você cita Roberto Carlos, que é reacinha, mas é um arianjo
bom, assim, lírico, profundamente lírico. Eu comecei a adorar o Robertão depois de uns 25 anos, antes eu odiava. Mas é aquela coisa, né? Você é meu amigo de fé, meu irmão. Ele também marcou, né, Totalmente. a geração, mas e nem só a geração dele, até hoje, né? Ele faz parte, acho que um pouco do imaginário cultural brasileiro, então. Totalmente. Ó, Livro sobre Brasil. senhoras e senhores, Júlia Couto, olhando para a lente aqui da verdade, vou te fazer 2, 3 perguntas para você responder na lata. Ai, meu Deus, isso eu não estava esperando. Aqui tem provocação. O que você queria ter dito nessas entrevistas todas que você leu, ouviu, viu você falando no vídeo ou na entrevista, ou no que escreveram que você gostaria de falar, bom, não era isso, ou eu não falei aquilo que queria ter falado sobre o livro? Ixi. Não sei. Eu acho que eu já falei uma coisa que sempre falam, talvez com relação à autoficção, assim, porque é um gênero que está bastante na moda, né? Então, muita gente já falaram comigo como se eu fosse a narradora. Então, Sinto muito pela sua tia, né? isso, já pensaram na sua tia, não sei o quê. Não, minha tia está viva, está tudo certo. Mas é isso, eu acho que o que eu adoro ler autoficção, mas eu só não acho que a gente pode sentir ou que tem menos verdade numa narrativa que é ficcional, um romance ficcional, porque eu não estou falando de personagens que existiram, mas é uma construção que eu fiz com base na verdade. Então, tem imaginação, mas a minha imaginação ela também está baseada numa história... em tudo que eu vivi, em tudo que o nosso país viveu, que outras pessoas viveram também. Então, a imaginação, ela junta tudo para criar aquela personagem. Então, o efeito não deveria ser menor pelo fato de eu não ter vivido isso na minha pele. Porque a história existiu, né? Então, é isso. É uma metáfora, uma simbolização de uma história que existiu. Perfeito. Que é literatura, Júlia Couto, das letras USP para o Ixi, mundo? Maria, literatura... Imagina se eu sei responder essa pergunta. Tá aqui, ó. Isso é literatura, das boas. Eu respondo. Não, eu diria, assim, que a literatura é uma forma mais de arte que você... mais íntima, assim, que você vai mais se aproximar do pensamento de uma outra pessoa que não é você, mesmo que seja uma personagem inventada, mas você entra dentro do personagem, é muito íntimo, então eu diria isso. Mas não sei se é uma definição, porque é muito difícil definir. Gostei muito. O que é, para acabar, o Brasil? Brasil. Ai, meu Deus, só pergunta muito difícil. Mostra a sua cara. Quero ver quem paga. O Brasil é um país aí que precisa... É um país maravilhoso, que eu amo muito e que tem, assim, potencial para ser um país sem igual. Mas ele precisa... A gente precisa investir muito em educação política, principalmente, para sair desse buraco que a gente está. Porque está difícil, assim. A gente... tem muita mediocridade e a gente não é um país que merece isso, a gente merece muito mais. Tem muitos absurdos, né? Que a gente naturaliza demais os absurdos, a gente não pode deixar de naturalizar. Gostei muito, a gente não merece isso, a gente não merece isso. A gente não merece. Senhoras e senhores, jovens do Brasil, Júlia Couto, muito obrigado por ter vindo Obrigada. aqui. Um beijo no coração, grande público. Muito obrigado. Obrigada, Produção, gente. despeça-se. Tchau, gente. Muito obrigada pela audiência. Adorei estar aqui com você, linda, né? E com os nossos telespectadores aí. E espero que vocês tenham gostado, que vocês leiam o livro e gostem também. Fique bem. Tchau.